convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado federal Walter Alves, do PMDB. Bom dia, Walter. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com você. É isso aí, prazer todo nosso, a honra toda nossa receber o deputado federal Walter Alves. Vamos começar o nosso bate-papo sobre reforma da Previdência. Está previsto aí, tem uma data marcada, dia 19 de fevereiro, depois do Carnaval, para que essa discussão inicie, inclusive a possibilidade de uma votação. Você acredita que há ambiente, há votos para o governo bancar essa sessão e tentar aprovar a reforma da Previdência? Olha, Diógenes, eu acho pouco provável. Eu já tenho uma opinião. Está marcado dia 19. Dia 19, né? Eu irei votar contra. Por quê? Eu defendo que essa reforma seja feita pelo novo presidente da República. Eu acho uma reforma que tem que ser feita, porque você sabe que 13,5% da receita do orçamento é gasto com a Previdência, algo em torno de 268 bilhões, enquanto gasta 13,5%, a China gasta 3,5%, por exemplo. Então, é necessário. Agora, o momento não é esse. A discussão está muito assodada, está muito apressada. O senhor acha? Porque essa discussão sobre reforma vem de, pelo menos, vamos considerar só essa parte do governo Temer, vem já há 2 anos, né? Ou mais. Não foi votado, inclusive, no ano passado, por conta daquela crise das acusações contra o presidente, e não se teve ambiente político para votar. Isso trata-se de um ano eleitoral. Está pesando nessa decisão de adiar, já que o senhor acha necessária? Não está pesando a questão eleitoral. O que está pesando é, por exemplo, a população está completamente desinformada. Isso eu ouço, eu vejo, eu sinto, sou indagado. Então, a minha posição é a seguinte: tem que haver a reforma? Tem. Agora a discussão tem que ser muito mais aprofundada, tem que ser uma discussão, tem que ser um debate agora dos presidentes, por exemplo. Certamente será uma questão, porque vai, por exemplo, o cara que está para aposentar agora, por exemplo, aí o governo diz, não, você agora, a regra de transição mudou, quer dizer, não está bem explicado. Então, sou consciente da necessidade, por todos os dados que já foi dito aqui, 13% do orçamento do Brasil está aí, enquanto a China é 3%, mas não está claro, não está havendo entendimento. A reforma, se entrar agora, pode entrar de um jeito e sair totalmente de outro, vai ter uns 300 emendas aí, pode modificar tudo, ou seja, um ambiente completamente conturbado. Eu lhe pergunto, falta legitimidade para o atual governo tratar dessa questão neste ano? Legitimidade talvez seja uma palavra forte, mas eu lhe diria que o novo presidente da República tem mais autoridade para conduzir esse processo. É isso que o senhor espera? O novo presidente eleito. A questão da reforma da Previdência, o senhor sabe que vem de remendos, né? Sempre se falou numa reforma profunda da Previdência. O governo Lula fez um remendo, né? Aliás, desde a FHC, Fernando Henrique fez, perdeu por 1 voto a história da idade mínima. Teve remendo no Lula, teve remendo da reforma da Previdência na Dilma. E o seu pai, o senador Garibaldi, foi ministro, inclusive, e coordenou uma dessas mudanças, né? Apesar disso, dá para adiar, na sua opinião. O Garibaldi, quando foi ministro, ele aprovou o FUNPRESP, que foi fundamental importância, que na verdade é um complemento do servidor federal. Previdência complementar, né? A possibilidade de previdência complementar para o servidor federal, né? Que foi de fundamental importância. Agora, como eu já disse, a desinformação é muito grande, o assunto é complexo. O que o senhor apoia na reforma da Previdência, essa que está apresentada pelo governo, em linhas gerais? Olha, por exemplo, a pensão pós-morte, eu apoio. Porque o que existe, e muito, por exemplo, um senhor de 80 anos, 90 anos, faz um casamento arranjado, entre aspas, com uma moça nova, combinado, como se diz, porque ao falecer, ela fica com a aposentadoria integral. Isso é injusto e acontece muito. E outros assuntos. Agora, o assunto é tão complexo, Diógenes, que, como eu já disse, se entrar dia 19,
eu vou votar contra. E se entrar, anote aí, minha pouca experiência, mas se entrar, vai haver aí umas 200, 300 emendas, o assunto vai ser muito conturbado, Contaminado pelo ambiente eleitoral. Exatamente. Então eu penso que o novo presidente da República, seja ele quem for, possa conduzir e entrar no entendimento para que possamos votar e ele possa conduzir como presidente da República. Eu tenho acompanhado, por exemplo, ministros como o Carlos Marum e também o Baldi se reunindo com líderes partidários e há um discurso do governo federal, do Planalto, de que vão tentar essa votação. O governo vai pagar para ver? Vai passar? Eu li também, Diógenes, uma entrevista do presidente da República, ele dizendo isso que você acabou de afirmar, que ele vai pagar para ver. E quem votar contra, como eu, será punido. Você sabe que a legislação eleitoral agora foi modificada. Através de recursos partidários. Quem votar contra vai ter um corte no repasse da verba da campanha. E o senhor vai pagar para ver? Eu vou ter essa perda, mas é a minha convicção, né? Punição. É. Esse acirramento vai ser para valer? É o preço que eu vou pagar. É isso aí. E esse é o sentimento que o senhor vê na bancada, de uma maneira geral, da bancada do PMDB? Completamente dividida, Diógenes. Completamente dividida. O governo não tem os 308 votos hoje, né? Precisa ter uma folga, inclusive, para poder botar para votar, né? Pelo que eu li pela imprensa, acho que foi ontem no Estadão, o governo conta hoje com 275. Quer dizer, faltam aí o quê? 50? Uns 40 votos, né? Mas tem que ter a margem de erro, como você disse. Né? Tem que ter de 50 a 60. O ambiente está conturbado. Conturbado, né? É isso aí. A discussão agora de campanha eleitoral... Apesar que, se você me der... Pois não. Com relação à perspectiva, você deve ter visto, certamente, que o FMI agora desenhou um cenário próspero para o Brasil. O FMI desenhou um cenário de crescimento do PIB de 2,9%, sempre é uma estimativa abaixo da média, né? O ministro Meirelles já desenhou um cenário de 3% de crescimento do PIB, enquanto o mundo está crescendo 3,9%. Quer dizer, então existe uma expectativa muito boa de crescimento do Brasil. Por que o risco do Brasil está aumentando? Porque já começou a desaprovação das agências de risco, né? Pois é. Uma delas já rebaixou o Brasil. Ao mesmo tempo, a agência de risco teve esse rebaixamento e, ao mesmo tempo, essas notícias alvissareiras que vieram agora do FMI, antes de ontem, na Suíça, desse crescimento, que isso anima muita gente, e até aqui o Rio Grande do Norte, porque aumentando a arrecadação federal, como tem acontecido, aumenta, consequentemente, o FPE, que é o repasse do Estado, e o FPM para as prefeituras. É isso aí. Ontem tivemos o julgamento do ex-presidente Lula, no TRF lá, segunda instância, condenação por unanimidade, e a gente viu aí uma certa comemoração dos mercados financeiros por conta dessa notícia. Qual a avaliação que o senhor faz, do ponto de vista político e até os efeitos econômicos desse julgamento? Olha, Diógenes, é decisão judicial, né? Não é um fato político. Claro que existe o fato político, mas, por exemplo, foi 3-0, né? Foi uma decisão que deve ser respeitada, cabe recurso, que é o embargo... Declaratório. Declaração. Embargo de declaração, né? Embargo de declaração. Mas a lei da ficha limpa foi assinada pelo presidente Lula, né? Então, é esperar esses recursos e, com relação à política, claro que se isso vier realmente a se concretizar, a impossibilidade do presidente concorrer, acredito que será uma perda muito grande política para o PT, porque em contexto, todo mundo sabendo que o presidente Lula está em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais. Então, uma coisa é o candidato a presidente da República ser Lula apoiando A, B, C nos estados. Outra é ele não ser o candidato a presidente e apenas apoiar. O senhor, qual o palpite que o senhor tem? Ele fica inelegível mesmo nesse processo? Fica impedido de disputar? Olha, Diógenes, eu passei o dia lendo ontem. São tantas informações, né? Tantas análises. Tantas análises.
de ministro, por exemplo, o ministro Marco Aurélio deu uma declaração forte, né? O ministro do TSE tem dito... A declaração do Marco Aurélio foi mais na linha da prisão, né? Foi. Sobre a prisão dele, mas eu lhe pergunto pela questão eleitoral, se ele vai ou não ser candidato. Eu acho pouco provável, né? Pelo que eu li... A lei da ficha limpa vai impedir essa eu acredito que ele vai recorrer ao TRF com a declaração e irá recorrer também ao STJ até o STF, mas pela lei, pelo que a gente viu, pelo que eu li dos que conhecem realmente a lei da ficha limpa, né? Ele está impossibilitado de disputar. PMDB vai ter candidato próprio à presidência da República, vai se alinhar com alguma candidatura de centro, seja do Centrão, seja do PSDB. O que é que o senhor tem conversado com seus pares em Brasília? O que eu ouço é que o PMDB, eu acredito que não terá candidato a presidente. Porque o atual presidente tem uma rejeição muito grande. Uma rejeição muito alta e as pesquisas refletem isso. Poderia ser o Temer, né? Mas Temer, com aquela história da JBS do ano passado, se desgastou muito perante o eleitorado, o possível eleitorado. E aí a margem de disputa dele é 3%, 4%, é muito baixa, né? Então eu acredito que o PMDB irá apoiar o PSDB, algum partido do centro. Mas ainda está uma indefinição muito grande. Nós temos aí Geraldo Alckmin, do PSDB, Democratas ensaiando uma candidatura do Rodrigo Maia, que é o presidente da sua casa legislativa, e tem o Meirelles, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, do PSD. Todos dentro dessa base aí do Michel Temer. O senhor apostaria a ficha em algum deles? Não, porque eu não sou um bom jogador, sabe? Não, mas na política, né? Não, às vezes a gente vê um cassino na frente. Mas o pior é que realmente o que eu ouço lá, e pelo que eu leio, e pelo que eu escuto, a indefinição é grande mesmo. Existe ainda... Mas esse povo está se movimentando, né? Mas, por exemplo, todos estão ali no índice de patamar de pesquisa muito baixo, né? Eu acho que daí se destaca mais o governador Geraldo Alckmin. Ninguém ainda botou a cabeça fora da linha d'água, não, né? Ainda estão meio receosos, talvez. O Alckmin é que teria uma certa vantagem. Na minha opinião, sim. Certo. Pela experiência administrativa. Eleição estadual, né? O PMDB já definiu o rumo, chapa? Olha, Diógenes, o PMDB tem um candidato a senador. Garibaldi. Senador Garibaldi. E não é por laços sanguíneos, mas, por exemplo, a situação que o Estado atravessa hoje, eu li uma entrevista semana passada do empresário Bira Rocha, e ele relembrou um assunto que nos fez rememorar. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, de 95 até 2002, o PIB do Estado cresceu acima do Nordeste. Foi no governo de Garibaldi Filho. Foi no governo de Garibaldi Filho que se construiu o maior programa de adutoras, que nessa seca dos últimos 5 anos, se não fossem as adutoras, e eu presencio, porque eu vou muito ao interior, eu não sei nem como é que esse povo estaria bebendo água. Se não fosse o programa do leite, que diminuiu a mortalidade infantil, se não fosse, por exemplo, a ampliação do Valfredo Gugel, se não fosse 20 voos charters, chegou a ter 20 voos charters semanais, se não fosse o Barreira Roxa para profissionalizar os jovens, se então por tudo isso, como governador e agora como senador, no momento difícil que o país atravessa, é necessário de gente com prestígio em Brasília. E as pessoas às vezes não sabem bem e perguntam, o que é que a bancada federal faz para ajudar o Estado? Tem muita coisa em andamento. Robson Faria, governador, disse que até essas reuniões que vocês fizeram agora não estava fazendo nada, só atrapalhando. Eu acho injusta essa crítica que alguns fazem, porque, por exemplo, a bancada... Não, o governador Robson Faria. Porque, por exemplo, eu vou lhe dar aqui exemplo, que o que a bancada federal não é Walter, não é Garibaldi, é a bancada em si. Por exemplo, a reta Tabajara está caminhando. Houve um empecilho do TCU. E nós fomos ao TCU pedir, explicar e voltou a andar. A barragem do Edsica, lá do Siridó, que você é do Siridó, está caminhando graças ao governo federal. Está parada agora, estivemos lá terça-feira agora, dia 17, eu e o senador Garibaldi com o ministro Helder Barbalho, e o ministro disse que o problema é a contrapartida do Estado. Mas a barragem do governo federal está andando. Por exemplo, o viaduto, a Maria Lacerda, luta na bancada federal.
A bancada federal se comprometeu agora no orçamento do próximo ano e colocar a emenda para o ramal de Apudi. Então não tem faltado apoio. Né? Da transposição, Diógenes, que vai beneficiar mais de 40 cidades. Não tem falta nenhuma hora, em nenhum momento, eu repito aqui, a bancada federal faltou ao governo. Agora, o governo se isolou. Por exemplo, essa questão da medida provisória, nós soubemos pela imprensa. Medida provisória que o senhor fala da ajuda federal, 600 milhões, vetado pela área econômica do governo, que não saiu. Nós soubemos pela imprensa. Quando deu zebra, como se diz popularmente, o governador nos convocou e nós estivemos lá terça-feira, dia 17, às 15 horas, com o presidente da República, e o presidente se comprometeu, juntamente com o Meirelles e o Diogo do Planejamento, de que já liberou 180 milhões e vai liberar, independentemente desses ajustes fiscais, mais 420 milhões para completar 600 milhões. Então, na história da medida provisória, se tivesse dado certo, o governador queria os louros sozinhos. Mas como deu errado, quis compartilhar o ônus com a bancada. Foi isso? Olha, é esse o entendimento? Infelizmente, é que eu posso afirmar, é a pura verdade. O governo se isolou. O que eu acho que isso é um equívoco, porque um estado pequeno como o nosso, com a bancada pequena, nós somos apenas 8 deputados federais. Desunida fica complicado. Mas a bancada em si sempre esteve unida, esses projetos estão andando, todas as reuniões nós somos convocados, nosso mandato está presente. Mas, por exemplo, o governo não fez o dever de casa 3 anos atrás. Voltando ao que disse Bira Rocha, na análise, a comparação, PIB, essa coisa toda do tempo de Garibaldi, seria o caso de Garibaldi, em vez do Senado tentar o governo novamente para resgatar esse crescimento econômico lá do período dele? Olha, Diógenes, o senador Garibaldi é muito novo ainda, tem 71 anos. É um menino. Menino, mas é novo, né? Experiente, um menino experiente. Mas ele tem dito isso, que realmente ele não tem mais a disposição de enfrentar o executivo, porque realmente... e eu me lembro, eu era muito novo, mas eu me lembro que ao assumir o governo ele pegou a folha atrasada do Estado. Você lembra disso? Verdade. Então ele teve que chegar em empresas, o Estado voltou a ter capacidade de investimento em torno de 9%. O Estado hoje tem uma boa capacidade... Ele recebeu daquela época Recebeu. O governo de Zé Agripino, né? Vivaldo, deputado Vivaldo. Sim, de Vivaldo. Mas a gestão... Zé Agripino estava com salário atrasado. Claro, atrasado. Teve que botar em dia, colocou em dia 5 meses após o governo, mas para isso teve que enxugar a máquina, para isso teve que ter coragem, para isso teve que ter criatividade, para isso teve que ter equipe, e foi um governo hoje reconhecido como um dos melhores governos do Rio Grande do Norte. Olha, mas o argumento para ele voltar, tem 2 meses de folha de servidor atrasada para ele resolver. Mas ele tem dito isso, ele tem dito que realmente o executivo hoje, quem for para a luta agora em 2018, esse ano, terá que ter muita coragem, muita capacidade, muito discernimento e terá que ter a capacidade de compor uma equipe técnica boa para que o Estado possa retomar o crescimento. Geraldo Mello deixou o PMDB recentemente agora, não é nem PMDB, MDB, recentemente, porque disse que foi preterido, desconsiderado na postulação dele para o Senado da República e atribui até isso ao senhor, né? Achar que o senhor, faltou uma certa consideração, tratamento, e acha que o jogo do PMDB já está praticamente definido. Governo Carlos Eduardo, Senado, a aliança entre Garibaldi e Zé Agripino. É isso mesmo? Não, na verdade, não está nada ainda definido. O ex-senador, a quem eu tenho apreço e consideração, mas o projeto do... Ele acha que não. Não, mas tem. Mas ele queria o quê? Ser candidato a senador ou a governador. A gente tem que ter humildade, Diógenes, você tem uma experiência política muito grande, você sabe disso. Ninguém ganha eleição só. Pois eu achei que você ia me dizer que eu tinha humildade, né? Aí você disse assim, mas falou só na experiência, mas eu sou humilde também. Quando eu quero ser, eu sou humilde. Eu sei. Ninguém ganha eleição só. Venhamos e convenhamos. Então, você achar que o PMDB pode ter 2 candidatos a senadores ou um candidato a governador, não dá. Você tem que compor com partidos como, por exemplo, o PSDB, o DEM, o PR, o PP e demais partidos. Você tem que compor até para ter tempo de televisão, né?
a união que faz a força, né? Pois é, mas Garibaldi aqui, recentemente, numa entrevista, ele disse que tudo leva a crer que o PMDB vai mesmo de Carlos Eduardo para repetir até essa aliança que já foi feita agora em Natal, na última eleição. Então, Carlos Eduardo, candidato, se ele realmente for candidato, vai ter o apoio do PMDB. E abriu a possibilidade aí de aliança mesmo com o Zé Agripino, repetindo o que vem ocorrendo nas últimas eleições. Eu sinto no PMDB, pelo que eu ouço dos prefeitos, dos deputados estaduais, eu sinto realmente um desejo de uma candidatura, por exemplo, de Carlos Eduardo. Por quê? Porque Carlos Eduardo ele tem capacidade administrativa, é prefeito pela 4ª vez de Natal, já foi deputado estadual, já foi secretário de Estado e tem densidade eleitoral. Então, é um nome realmente que desponta aí como um candidato forte para as eleições para governador esse ano. O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves já está preso há cerca de 8 meses. Até que ponto essa prisão atrapalha os planos políticos do PMDB para as eleições deste ano? Ele que era primeiro ele era o líder, um dos líderes do partido, e tinha um papel muito importante na definição de chapas, essa coisa toda. Até que ponto vocês estão se virando sem Henrique? Olha, é verdade, é uma perda muito grande, incontestável. Ele não foi condenado, ele está sendo acusado e vai ter direito à ampla defesa, como está tendo, por exemplo, o presidente Lula. Mas é uma perda porque ele era um grande articulador e faz falta ao PMDB. Há tempo para Henrique, inclusive, pensar numa candidatura nessa eleição, caso seja liberado da prisão preventiva? Ou isso está descartado diante dessa prisão de 8 meses? Olha, Jorge, é claro que ele agora está cuidando da sua defesa, da sua honra, né? Então, eu não acredito que ele pense em política nesse momento. Mas a pergunta é o seguinte: nós temos aí convenções só no final de julho, registro de candidaturas em agosto. Caso o Henrique seja liberado, é isso que eu pergunto, há margem para que ele se articule para uma candidatura pelo PMDB ainda este ano? Não acredito. O senhor não acredita nisso? Não vai ter. Até porque a cabeça dele está voltada voltada ele está cuidando da história dele, da defesa dele, da honra dele. E o senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Eu acho que essa campanha é uma campanha atípica, porque esse linguajar é até meio manjado já do desgaste dos políticos, mas esse ano é muito maior. Então, esse ano acredito que a população que está nos escutando nesse momento vai julgar o deputado federal, o deputado estadual, o senador, que tem serviço prestado. Ele vai ter que apresentar o que ele fez como parlamentar, como deputado, por exemplo, no meu caso, e o que pretende fazer. Eu posso elencar aqui, posso fazer minha propaganda, não? Não, mas é eleitoral não. Não. É proibido, está fora do período. Pô. Propaganda que eu digo é no sentido que acredito que o nosso mandato foi profícuo. Nós, se você puxar o Sincov, o que é o Sincov? É o sistema do governo federal de transferência de recursos federais. Talvez tenha sido um dos deputados federais que tenha conseguido mais recursos para o Estado, para as prefeituras que vivem um momento muito difícil, muito complicado. Então a gente consegue muita ajuda junto à FUNASA, questão de saneamento, ao Ministério da Saúde, por exemplo, custeio. Ajudamos aqui o prefeito no hospital de Natal, com custeios mensais. Ajudamos agora o prefeito do Ministério do Turismo com emenda de 6 milhões. Ajudamos o prefeito de Parnamirim, o prefeito de Extremóis. E fora as grandes lutas, como eu acabei de citar aqui, da transposição, da Reta Tabajara, do viaduto de Parnamirim e tantas outras. Então, isso aí, no momento propício, eu irei apresentar o que eu pude fazer e o que eu pretendo fazer, se assim o povo achar que eu possa continuar deputado. É isso aí. Eu conversei com o deputado federal Walter Alves, do PMDB, agora MDB. Obrigado, Walter, por sua presença. Muito obrigado, Jorge. Agradeço a você e a todos os ouvintes da 96 e até uma próxima oportunidade. É isso aí. Quem quiser rever essa entrevista, é só acessar a página do numinuto.com. Tem a janela lá, uma televisãozinha e o programa todo na íntegra. Se você não acompanhou, pegou parte do programa, quer rever a entrevista de Valtinho, acessa o portal nominuto.com, www.nominuto.com. A todos um bom dia. Logo mais tem o Jornal das 6. E eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!